Elizabeth Taylor foi, sem dúvida, um dos maiores ícones femininos da história da indústria cinematográfica mundial, chegando a ser considerada pela American Film Institute como a sétima maior lenda feminina do cinema. Porém, sua vida foi marcada de situações únicas que somente a fama e o luxo que dispunha poderiam proporcionar. Elizabeth Rosamund Taylor nasceu em 27 de fevereiro de 1932 em Londres. Quando ela tinha apenas 7 anos, para fugir da Segunda Guerra Mundial, sua família mudou-se para Los Angeles, nos Estados Unidos. Ainda criança, começou sua carreira como atriz infantil na década de 40. Anos mais tarde, entre os anos de 50 e 60, ela se consagraria em Hollywood, sendo chamada para estrear o filme Cleópatra em 1963, sendo a primeira atriz a assinar um contrato milionário. Após se mudar para os Estados Unidos, ela começou trabalhando na Universal no filme There's One Boom Every Minute em 1942, com apenas 10 anos. Um ano depois, ela fez um teste para a MGM e ganhou um pequeno papel no filme A Força do Coração, que foi o primeiro da série Lassie. Liz Taylor, como ficou conhecida, fez diversos papéis durante o seu contrato com a MGM, porém só demonstrou amadurecimento depois de gravar o filme O Príncipe Encantado, de 1948, com 16 anos. Durante as filmagens de Um Lugar ao Sol, de 1948, ela viria a se apaixonar com seu par romântico Montgomery Clift. Ele, porém, era homossexual e não queria o romance. Porém, eles viriam a ser grandes amigos até sua morte em 1966. Recebeu seu primeiro Oscar com Disque Butterfield 8 em 1960 e o segundo Oscar com Quem Tem Medo de Virginia Woolf em 66. Ao longo de sua vida, Elizabeth casou-se 8 vezes. Esses matrimônios agitavam muito a mídia e levavam muita fama para ela, e que muitas vezes o público não aceitava esses matrimônios. Antes mesmo de sua maioridade, ela era frequentemente arranjada para se casar com outras pessoas. A MGM, que era a produtora que ela trabalhava na época, tentou fazer com que ela se casasse com o astro de futebol americano Glenn Davis. Em 1949, ela foi noiva por um breve momento de William Parley Jr., que era filho de um embaixador americano. Howard Hughes, um magnata do ramo do cinema, ofereceu uma bela quantia em dinheiro para a família Taylor para que Elizabeth se casasse com ele, porém, eles não aceitaram. O primeiro de seus casamentos foi com Conrad Nicholson Hilton em 1950, com apenas 18 anos. Hilton era herdeiro de uma rede de hotéis e o casamento não durou mais do que um ano, muito por conta dos abusos que ela sofria no casamento e por conta do alcoolismo do marido. Seu primeiro casamento foi um marco midiático e sofreu com a cobertura da imprensa, muito diferente do seu segundo matrimônio com o ator britânico Michael Wilding, 20 anos mais velho do que ela. Tendo conhecido um ao outro no set de filmagem, o casamento foi uma cerimônia discreta em 1952 e isso deu fruto a 2 crianças, Michael e Christopher Howard. Ao passo que a fama de Elizabeth aumentava, a dele diminuía, e isso era motivo para muitas discussões e brigas entre o casal, o que levou os dois a se separarem em 56, após um rumor estourar em Hollywood, dizendo que Wilding havia levado strippers para sua casa. Seu terceiro casamento foi com Mike Todd e teve muita repercussão na mídia a pedido dele. Juntos tiveram uma filha,
chamada Elizabeth Frances. Infelizmente, o casal teve fim após o produtor morrer em um acidente aéreo em 1958, devastando a atriz. O cantor e amigo da família, Ed Fisher, fez o papel de confortar Elizabeth e a família durante esse período triste. Os dois engataram em um romance secreto, uma vez que Fisher era casado com a atriz Debbie Reynolds. O caso entre os dois gerou um grande escândalo na época e Elizabeth Taylor foi classificada como a destruidora de lares. A solução encontrada por eles foi lógica: se casaram em 59. Enquanto filmava o grande sucesso de sua vida, o filme Cleópatra, na cidade de Roma, ela traiu seu marido com o ator Richard Burton. Os rumores do envolvimento dos dois se confirmaram após a divulgação de uma foto em que eles apareciam sozinhos em um iate. O caso aconteceu em 62, porém a divulgação e a filmagem do filme Cleópatra demoraram cerca de 3 anos e ela só conseguiu se divorciar de Ed Fisher 2 anos depois, em 64. 9 dias após o término, eles se casaram e adotaram 2 crianças, Maria Burton e Lisa Todd. A união dos dois era extremamente rentável, por assim dizer, e era um dos casais preferidos de Hollywood, estrelando 11 filmes juntos. O estilo de vida deles, rodeado por joias, peles caras, diamantes e pinturas, acompanhava uma suposta abertura no casamento em que ambos tinham diversos amantes. Talvez pela exposição direta do relacionamento deles, o casamento acabou em 74, porém eles voltaram em 75. No final de 76, ela se casou com John Warner, um político republicano que foi eleito como senador graças ao alvoroço que causava por ser marido da atriz. Nessa época, ela engordou mais de 30 quilos. Porém, em 85, após várias dietas, ela voltou ao seu peso de 55 quilos. Porém, a vida de esposa de um político era muito entediante para Elizabeth. Com isso, ela se tornou depressiva e viciada em álcool e remédios. Mais um casamento se terminava em 82. Buscando se recuperar dos seus vícios, ela se internou numa clínica de reabilitação na Califórnia. Lá, conheceu o que seria o seu 7º marido, Larry Fortensky, um construtor civil. A cerimônia foi realizada no rancho de Michael Jackson, o Neverland. Michael e Liz eram amigos de longa data e o cantor fez questão de que o matrimônio acontecesse em sua propriedade para mais de 160 convidados. O brinde dos dois, em processo de recuperação, foi feito com água mineral. Aparentemente, esse foi o mais tranquilo casamento da atriz. Um contrato assinado antes do casamento deles garantia uma quantia de $1 milhão se o casamento durasse no mínimo 5 anos, e foi exatamente o tempo que durou. Apesar do fato, os dois continuaram amigos após o ocorrido. A vida de Elizabeth Taylor após essa saga de matrimônios se resumiu em ações filantrópicas, incluindo inclusive a inauguração de um centro de tratamento e cura da AIDS. As fotos de seu último casamento foram compradas pela revista People e o dinheiro revertido para a abertura de seu projeto filantrópico. Ao final de uma vida acelerada, seus últimos 20 anos foram bem longe da mídia devido à sua saúde debilitada. Elizabeth Taylor morreu de insuficiência cardíaca em 2011, com 79 anos. Seu funeral começou 15 minutos atrasado, a pedido da própria atriz. Segundo ela gostaria de chegar atrasada no seu próprio funeral.
Elizabeth Taylor viveu momentos intensos. Logo no seu primeiro filme, logo que chegou da Inglaterra, ela caiu do cavalo e machucou a coluna com apenas 12 anos, fazendo-a tomar analgésicos muito fortes para livrar-se da dor. Durante as filmagens de Cleópatra, ela pegou uma pneumonia dupla que a quase matou e foi obrigada a fazer uma traqueostomia. Em 1997, enquanto fazia o seu check-up anual, ela descobriu um tumor benigno na cabeça. O tumor era do tamanho de uma laranja e os médicos marcaram a cirurgia para dali 2 semanas. Após o choque inicial da notícia e com a cirurgia marcada, ela adiou a sua festa de aniversário do dia 27 para o dia 16 de fevereiro e realizou lá no teatro Hollywood Pantage. A cirurgia foi um sucesso e logo ficou recuperada, com a cabeça raspada e uma cicatriz de 7 centímetros. Ela posou para a revista Paris Match. Em sua homenagem, a cidade de Los Angeles mudou o nome da rua que cruza o Hollywood Boulevard para Passagem Elizabeth Taylor. A partir da morte de seu amigo Rock Hudson em 85, ela se tornou uma ativista sobre os perigos da AIDS e uma defensora dos direitos dos homossexuais. Em 93, ela recebeu um Oscar especial, o Prêmio Humanitário Jean Hersholt, pelo seu trabalho em organizações de caridade. Ela organizou bailes beneficentes em Cannes, na França, que continuaram mesmo após a sua ausência. Ela ainda deixou para trás uma fortuna que valia pelo menos $600 mil, que foram destinadas para as instituições de caridade que ela defendia. Sua famosa coleção de joias, que foi avaliada em $150 milhões em 2002, foi leiloada e a maior parte dos seus fundos foi destinada para a Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Alguns outros filmes que Elizabeth Taylor fez: Lassie, A Força do Coração, em 1943. Quatro Destinos, em 49. A Jovem que Tinha Tudo, em 53. A Última Vez que Vi Paris, em 54. Assim Caminha a Humanidade, em 56. A Megera Domada, 67. A Maldição do Espelho, 80. As Damas de Hollywood, em 2001.